aula de hoje nós vamos conhecer o conjunto dos números inteiros. Conhecemos o conjunto dos números naturais, que é um conjunto de números positivos, representado pelo símbolo da letra N. A reticências indica que a sequência dos números naturais é infinita. Os números positivos, eles são apresentados com o símbolo de mais na sua frente, porém, eles também podem não apresentar esse símbolo de mais na sua frente, sendo o número positivo, eles podem ou não apresentar o símbolo. Já os números negativos são apresentados com o símbolo de menos na sua frente, porém, esse símbolo é indispensável para se reconhecer que ele é um número negativo. Vamos entender o conjunto dos números inteiros. Sabemos que os números naturais é formado apenas por números positivos. Para cada número natural diferente de zero, vamos imaginar um número negativo correspondente. Reunindo os números naturais e esses números negativos, temos o conjunto dos números inteiros. Ele é indicado pelo símbolo da letra Z, e as reticências indicam que a sequência dos números inteiros ela é infinita. O número zero ele é um número neutro, ele não é positivo e nem negativo. Vamos entender em quais situações usamos os números inteiros. Temperaturas, altitudes, elevadores, saldo bancário, saldo de gols e datas. Vamos entender cada uma delas. Temperaturas. Quando o termômetro marcar temperaturas acima de 0 graus Celsius, esses valores são indicados por números positivos, no caso de regiões onde a temperatura é quente. Quando o termômetro marcar temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, são indicados por números negativos, isso em regiões onde é muito frio. Em altitudes. Altitudes acima do nível do mar são indicados por números positivos. Já altitudes abaixo do nível do mar são indicados por números negativos. Considera-se a altitude zero o nível do mar. E elevadores. Andares acima do térreo são indicados por números positivos. E andares abaixo do térreo são indicados por números negativos, considerando-se que o andar zero seja o térreo desse edifício. Saldo bancário. Quando falamos em créditos, em saldos bancários, esses valores são indicados por números positivos. Quando falamos em débitos, em saldos bancários, esses valores são indicados por números negativos. Já o saldo, ele pode ser positivo ou negativo. Saldo de gols. Gols marcados por um time são indicados por números positivos. Já os gols sofridos por um time são indicados por números negativos. O saldo de gols pode ser positivo ou negativo. Datas. Anos após o nascimento de Cristo são indicados por números positivos. Já os números antes do nascimento de Cristo, alguns livros indicam como números negativos. Considera-se zero o ano do nascimento de Cristo. Vamos ao exercício de fixação. Observe os números e responda. Letra A. Quais são os números inteiros positivos? Lembrando que os números inteiros, eles podem ou não apresentar o símbolo de menos na frente. Então, em ordem crescente, quem são eles? 2, 5, 10, 12 e 25.
Letra B. Quais são os números inteiros negativos? Os números negativos, eles vão apresentar o símbolo de menos na frente e isso é indispensável. Em ordem crescente, nós temos menos 1, menos 3, menos 4 e menos 6. Letra C. Qual deles não é negativo nem positivo? Qual o único número entre esses que não é positivo e nem negativo? Esse número é o número 0. Número 2. Represente as seguintes situações com o número inteiro relativo. Na letra A, nós temos 3 graus Celsius acima de 0. Quando nós estamos falando em temperatura acima de 0, nós estamos falando em valores positivos. Então, 3 graus Celsius será representado por mais 3. Letra B. 5 graus Celsius abaixo de 0. Se estamos falando em temperaturas abaixo de 0, estamos falando em valores negativos. 5 graus Celsius será representado por menos 5. Letra C. Andares abaixo do térreo. Estamos falando de andares no subsolo. Se são valores abaixo do térreo, é representado por valores negativos. 4 andares aqui será representado por menos 4. Letra D. 10 metros acima do nível do mar. Lembrando que consideramos altitude 0 o nível do mar. Então, 10 metros acima do nível do mar, nós temos valores positivos. 10 metros aqui será representado por mais 10. Número 3. Classifique como positivo ou negativo. R$80 de créditos. Créditos será representado por positivo. Letra B. R$75 de débito. Débito será representado por negativo. Letra C. Saldo de gols do Botafogo, que marcou 2 gols no campeonato e sofreu 12 gols. Vamos observar? O saldo será negativo, porque ele marcou 2 gols e ele sofreu 12 gols. Então, o saldo de gol dele será menos 10. Ana tinha um débito de R$120 em sua conta no banco e fez um depósito de R$100. Qual o saldo na conta de Ana? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Ana tinha um valor de 120 de débito. Se ela tinha um débito, ela estava devendo ao banco R$120. Lembrando, débito, estamos falando de valores negativos. Então, Ana tinha um débito de R$120, Ana estava devendo R$120 ao banco. Ana fez um depósito de R$100. Ao fazer um depósito de R$100, Ana pagou do valor da dívida R$100. Qual o saldo na conta de Ana? Vamos observar. O saldo de Ana vai ser negativo. Por quê? Porque Ana pagou R$100, ela devia 120 e ficou devendo R$20. Então, se ela ficou devendo R$20, menos 20, o saldo negativo.